Olá, olá, olá! Que alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês o que faz sentido para mim, conhecimentos e conteúdos que têm transformado a minha vida, tornado a minha vida muito mais leve, muito mais fácil. Vá me dizendo, por favor, boa noite, seja bem-vinda, Sônia. Me diga, por favor, se você me ouve e me vê bem, para eu ir ajustando aqui, volume e a tela. Seja muito bem-vinda. Esqueci de fixar o tema, né? Não sei fazer isso agora. Vamos lá. Nosso assunto hoje é sobre a mente. E o tema é a mente mente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Esse é um assunto que eu tenho estudado bastante ultimamente. E eu quero compartilhar algumas dicas e alguns aprendizados bem interessantes a respeito disso. Seja bem-vinda, bem-vinda, Vanessa. Sejam muito bem-vindos. Uma honra e um prazer ter vocês aqui. Então, nós vamos falar, nosso assunto hoje é a mente mente. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa arma no sentido bom, tão poderosa que nós temos, que é a nossa mente. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. O assunto é: a nossa mente, ela é algo muito poderoso quando a gente sabe usá-la a nosso favor. Só que ela pode ser algo poderoso para nos levar para cima, para transformar a nossa vida e tornar a nossa vida incrível, ou ela pode também ser uma grande arma para nos colocar para baixo, para não permitir que a nossa vida seja extraordinária como a gente merece que ela seja. Ela também pode nos trazer sensação de insatisfação, de não merecimento. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, para a gente entender como é que a gente pode fazer bom uso da nossa mente, ao invés de nos apegarmos às mentiras que ela nos conta e que muitas vezes tornam a nossa vida muito mais difícil, muito mais triste, muito mais complicada, cheia de desafios, cheia de aparentes problemas. Então vamos lá para o nosso assunto. A mente mente. Sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui ao vivo, quem vai assistir depois desse replay. O que é importante a gente entender? Que boa parte do conteúdo da nossa mente é inconsciente. E boa parte desse conteúdo é um conjunto de aprendizados que nós somos tendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. E nem todos esses aprendizados são fortalecedores, nem todos esses aprendizados tornam a nossa vida melhor, mais fácil, mais plena. Porque muitos deles estão baseados em verdades que nós tomamos como nossas, verdades de outras pessoas, coisas que nós fomos aprendendo ao longo do caminho, frases que a gente foi ouvindo e que foram de alguma forma se tornando a nossa verdade também, porque nós normalmente aprendemos com pessoas que a gente respeita, com figuras de autoridade na nossa vida. Por exemplo, quantos de nós nunca ouviu uma frase que diz que a vida é dura, que tem que matar um leão por dia? E quantos de nós, às vezes, por desconhecer o poder da nossa mente, ainda continua repetindo e replicando essas frases? E se eu verdadeiramente, mesmo que de forma inconsciente, acreditar que a vida é dura e que eu preciso matar um leão por dia, bingo! É assim que o meu dia a dia vai se apresentar para mim. É assim que as coisas vão acontecer para que eu chegue no final do meu dia e diga: tá vendo como a vida é difícil? Tá vendo como eu preciso matar um leão por dia? Percebe? Então, o meu intuito hoje é que a gente... Boa noite, Vanilda, seja muito bem-vinda. Fernando, seja bem-vindo. Giovana, querida, seja bem-vinda. O intuito desse nosso encontro hoje é para que a gente comece a trazer clareza para os conteúdos da nossa mente e para que a gente pare de ficar ouvindo as mentiras que ela fala para nós a nosso respeito. Que a gente não merece isso ou aquilo, que nós somos incapazes disso ou daquilo,
que para ter algo que a gente quer ou para ser quem nós queremos ser é muito difícil, tem que ter muito dinheiro. Ou seja, tem um monte de histórias que ela vai nos contar ao longo da nossa jornada de vida, não com o intuito de trazer dificuldade para a nossa vida, mas é que uma das funções da nossa mente é nos proteger. Então, como é que normalmente ela age? Cada vez que eu tenho que fazer uma escolha, que eu tenho que tomar uma decisão, que eu quero empreender algo novo, essa mente vai buscar na memória fatos semelhantes ou histórias que ela ouviu a respeito daquilo que eu quero para me dizer, melhor você não fazer isso. Porque quando você fez algo parecido lá, não sei onde, deu errado. Você lembra que você se entristeceu por causa daquilo? Você lembra que você ficou chateado? Então, como forma de proteção, ela diz pra gente, não faz. E essa voz vai dizendo pra você, melhor não vai dar certo, você não vai conseguir, é melhor você não tentar, porque quando você tentou deu errado. E muitas vezes a gente ouve essa mente, ouve isso que ela tá dizendo e não faz o que precisa ser feito, não vai atrás de algum sonho, de algo que a gente quer muito, porque nós escutamos demais essa mente. Então, de novo, voltando no nosso assunto. Boa noite, Elisete, querida, seja muito bem-vinda. A mente mente por isso, porque ela guarda informações, e a gente pode chamar isso de crenças, de paradigmas, é o conteúdo da nossa mente. E ela vai estar sempre buscando informação em algo que ela já conheceu para que a gente possa tomar uma decisão hoje para nossa vida. Então, vamos supor que a gente, de novo, né, um exemplo que a gente estava dando assim, de eu quero empreender, eu quero estudar uma coisa nova, eu quero ou mudar o meu trabalho, ou eu quero ter um relacionamento saudável, harmonioso, mas a mente ela vai buscar informações lá de o que ela conhece a partir disso. Por exemplo, eu quero fazer algo que eu nunca fiz na minha vida, algo novo. Ou uma coisa mais fácil. Eu me comprometi que eu vou caminhar, ou que eu vou treinar, ou que eu vou me exercitar. E aí, baseado no que a gente já ouviu de o quanto é chato, o quanto dá preguiça, será mesmo que é tão importante? A mente vai ficar buscando um monte de informações a respeito de fazer caminhada ou de treinar. E quando chegar o momento de você ir fazer a sua caminhada, ir pro treino, ela vai falar, ai, mas hoje tá frio, hoje tá calor, ai, mas agora é muito cedo, agora é muito tarde. Entende? De alguma forma ela vai ficar falando um monte aqui para que a gente não faça aquilo que a gente tem que fazer. De novo, não por maldade, mas porque a mente vive muito transitando entre passado e futuro. Porque ela também vive no futuro. E uma das conversas que ela tem com a gente a respeito do futuro é mas quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro, aí eu vou pra academia. Quando eu... Entende? Ela vai projetando a nossa vida para quando nós formos, quando nós tivermos, quando algo acontecer, quando fulano me tratar bem, aí eu vou ser feliz. E aí esse dia não chega nunca, porque ao invés de nós estarmos atentos ao que nós estamos fazendo agora, essa vida incrível que está acontecendo agora, nós estamos pensando que só vai ser bom quando algo acontecer. E aí a gente fica transitando entre passado e futuro e perde de viver da forma mais extraordinária o momento que nós estamos vivendo agora, que é o momento presente. Nos treinamentos, né, nos meus cursos, tanto no treinamento online quanto nos presenciais, a gente fala mais a fundo sobre tudo isso, da importância de estar presente naquilo que a gente faz e mais ainda, a importância de estar consciente dessa voz que não para de falar aqui na nossa mente. E de novo, muitas vezes ela mente por conta disso, porque às vezes por uma situação que aconteceu lá quando a gente era pequenininho, alguém falou alguma frase negativa a meu respeito, ao seu respeito, tipo, pra você não vai ser, a vida não vai ser fácil, às vezes a criança tá lá, vamos dar um exemplo aqui, que às vezes acontece, a mãe, o pai, né, o cuidador pede pra criança arrumar a cama, só que a gente, o adulto, cria uma expectativa de que a criança tem que fazer do nosso jeito,
E aí aquela criança vai lá, que sou eu, que é você, arruma do seu jeito a cama e aquele cuidador, aquele pai, aquela mãe, com todo o amor do mundo, querendo te ensinar, mas vai lá e diz, nossa, criatura, mas nem arrumar a cama você não sabe. E a gente, enquanto criança, especialmente quando essas frases de peso vêm de alguém que a gente admira, que a gente ama, a gente toma aquilo como verdade, porque a gente não tem ainda consciência para discernir que aquilo é só a opinião da outra pessoa e não tomar aquilo como verdade, como realidade para nós. E aí a mente guarda essa informação. Ah, você não sabe fazer nada direito. E muitas vezes, quando adultos, nós vamos tentar querer fazer algo novo, fazer algo que alguém pediu e bate aquela insegurança, porque a voz está ali mentindo que você não sabe fazer nada. É verdade isso? Não é. Mas é uma falsa verdade que essa mente acreditou, tomou como real quando ela ouviu essa frase, que às vezes pode ter ouvido mais de uma vez, e faz disso a sua verdade hoje. E muitas vezes nós, quando adultos, não conseguimos dar passos importantes na nossa vida, porque nessa voz vai dizer ali, não, mas você não faz nada direito, nem tenta que não vai dar certo. Ai, para, que bobagem. Percebe por que a mente mente? Porque ela vai estar sempre nos dando informação baseado em uma experiência anterior. E quem disse que algo que eu quero fazer hoje, que eu quero viver hoje, precisa ser um repeteco de algo que aconteceu anteriormente? Quem disse que porque uma vez você fez algo e não deu certo, uma vez você tentou fazer algo novo e não conseguiu, quem disse que agora tem que ser igual? Entende? É sobre isso. A mente vai estar sempre dizendo, não faz. Vai estar falando e com o pisca-alerta ligado, com a luz vermelha ligada. De novo, porque ela quer nos proteger. Só que para nos proteger, ela nos coloca num lugar de passado. Dizendo que as coisas vão ser sempre iguais, que ciclos vão se repetir nesse sentido. E vão se repetir se a gente não estiver, se nós não estivermos atentos, conscientes dessa tagarelice que acontece na nossa mente. Tem um autor que eu gosto bastante, chama Blair Singer, que num dos livros dele ele diz o seguinte, que a única coisa que nos atrapalha de ser, ter, fazer aquilo que a gente quer nessa vida, nesse mundo, é algo que acontece entre os nossos dois ouvidos. Ou seja, não tem nada fora nos impedindo, não tem nada fora de nós nos atrapalhando, não tem nada fora de nós tornando a nossa vida mais delicada ou mais desafiadora. O que está tornando tudo, ou aparentemente muita coisa desafiadora, é essa voz que fica aqui, ó, entre os dois ouvidos. Então, meu convite hoje, especialmente hoje, é para que a gente treine estar mais atento a essas vozes. E quando nós ouvirmos essa mente dizendo, não faz, não vai dar certo, não faz, isso não é para você, toma cuidado porque já deu errado uma vez, que nós estejamos conscientes e entendamos que quem é que está falando isso? Entende? Porque existem duas entidades, no sentido de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma voz que fica falando aqui e tem eu que estou ouvindo essa voz. Então, sou eu que estou tomando conta dessa voz ou é ela que está tomando conta da minha vida? O convite hoje é para que você tome a rédea da sua vida na sua mão e entenda que essa voz que te diz que para você é difícil, que não vai dar certo, que você não pode, que você não é capaz, é só uma voz baseada numa experiência passada. Ela não define quem você é. E é por isso que a mente mente. Porque ela vai ficar dizendo para nós, trazendo à tona sensação de insegurança, de medo, de culpa, de mágoa, sempre baseada em algo passado. E quando ela fica aqui nessa tagarelice falando um monte, ela traz muitas vezes sofrimento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque se a gente parar para prestar atenção nas coisas que nos acontecem, nós vamos perceber que o que nos causa sofrimento não é o que aconteceu com a gente, mas são as histórias que essa mente fica contando a partir daquilo que aconteceu. Por exemplo, se alguém chega pra você e fala, nossa, como você é ridículo, imbecil, como você é burro, entende? Qualquer
aparente ofensa, se você toma aquilo como verdade pra você, ou mesmo que você não tome, mas se você se ofende naquele momento, não gosta daquilo que a pessoa falou, ok, gente, você só não gosta daquilo que ela falou. É só a opinião da pessoa e tá tudo certo. O problema não é o que a pessoa fala. O problema é a história que eu conto pra mim a partir daquilo que ela falou. E aí, a mente vai ficar tagarelando aqui, dizendo, nossa, ai, que fulano ridículo, que idiota, olha o que ele falou. E aí ela vai criar um monte de histórias que vão nos deixar chateados, magoados, irritados, inseguros. Mas o que deixa a gente chateada não é o que a pessoa falou, mas são as histórias que essa mente vai ficar tagarelando no nosso ouvido. Você não vai fazer nada com isso, você não vai revidar, você não vai xingar, percebe? É isso que vai trazendo confusão, que vai trazendo desafio, que vai trazendo desarmonia, que vai trazendo sofrimento, que vai trazendo incômodo, mágoa para nossa vida. Não são as cenas e as situações em si, não são as pessoas, mas são as histórias que essa mente, que mente, está contando para nós. Então, dentro das palestras, dos treinamentos, a gente vai um pouco mais fundo disso, né? Como eu falei. Até eu quero deixar aqui já um convite para você. Se o que eu tô falando aqui faz um pouco de sentido ou tem sentido para você, aqui na minha bio, aqui no Instagram, tem um link de uma aula gratuita que tem base no treinamento, que é o Viva Extraordinariamente, que vai muito mais além, muito mais a fundo nesses assuntos. Lá tem tudo que tem de verdade transformado, todo o conhecimento que tem transformado a minha vida, que eu transformei nesse curso. Então, assiste essa aula, tá bom? Depois que acabar a live, não sai daqui agora. Vai lá no link da minha bio e clica lá em aula gratuita e assiste para você entender um pouco mais como é que essa mente funciona, um pouco mais como as coisas acontecem na nossa vida e por que elas acontecem da forma que acontecem, para que a gente entenda que não existe acaso. Mas corre lá para vocês assistirem depois, tá bom? Vamos voltar aqui na nossa mente que mente. Muitas vezes, essa mesma mente que sim, quando usada com sabedoria, com consciência, traz para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, coisas que nós queremos, que tanto queremos ser, ter ou fazer. Mas, de novo, o meu convite é que nós estejamos de verdade conscientes para essa tagarelice dessa voz. Porque ela mente, e mente muito. E de novo, não para nos punir, para nos trazer sofrimento e dor, mas porque é a forma que ela sabe agir, sempre baseada no que já aconteceu ou na expectativa do que vai acontecer. E muitas vezes ela traz dor e sofrimento para nosso dia a dia, porque, de novo, ela busca no nosso passado, nas cenas que a gente já viveu anteriormente, correspondências para o que a gente está buscando viver agora ou para o que a gente está vivendo agora. Então, se em algum momento da sua jornada você se sentir incapaz, não merecedor de algo, sentir que algo falta em você ou falta para você, entrar numa situação em pensamentos de escassez, de como seria a minha vida, como ela seria boa se eu tivesse isso ou se eu tivesse aquilo, que você não dê ouvidos mais para essa mente, porque a gente está tão ligado no piloto automático no nosso dia a dia e a gente não foi ensinado a parar para ouvir essas vozes que estão aqui tagarelando. E muitas vezes a gente acha que isso até é normal, faz parte da vida, esses pensamentos que ficam aqui borbulhando na nossa mente. Agora, quantos desses pensamentos que a gente tem todo santo dia, de verdade, nos levam para o caminho que a gente quer seguir? Nos levam a ter, ser ou fazer aquilo que a gente quer fazer? Quantos deles de verdade nos empoderam, nos trazem força, nos colocam no lugar de merecedores que nós somos, nos colocam no lugar de capacidade que nós temos, ao invés de nos colocar naquele lugar de inseguro, de medo, de culpa, de mágoa, de raiva.
E como nós não fomos ensinados a estarmos conscientes e presentes ouvindo essas vozes, a gente acha que isso é normal. E se nós prestarmos atenção, um pensamento ele nunca vem sozinho. Ou seja, se eu coloco a minha atenção... Vamos voltar para aquela cena que a gente falou anteriormente. Alguém chegou e me xingou, me chamou de qualquer coisa que eu não gostei, né? Algum adjetivo pejorativo. Me xingou de burro, de idiota, sei lá, né? Mandou tomar banho, alguma coisa nesse sentido. Me chamou de FDP, Filho de Deus Perfeito. E se eu fico ruminando aquilo que a pessoa fez, né? Eu fico com raiva na hora, fico brava. E aí a minha mente ela vai sempre procurar outros pensamentos que são semelhantes. Então se eu fico ruminando aquilo, se eu tomo aquilo como verdade, se eu fico com raiva daquela situação e começo a pensar naquilo, nossa, que idiota, por que falou assim comigo? Nossa, que raiva. Nossa, e entro naquele estado de raiva por isso, a minha mente vai buscar lá na HD dela, nas memórias, outras cenas onde a gente já sentiu raiva e vai trazer essa sensação à tona, mais dessa sensação, porque a sensação que nós estamos tendo, o nosso estado interno agora, ele vai trazer para o nosso cenário, para o nosso dia, para a nossa vida, mais cenas que são semelhantes, que tragam o mesmo tipo de sensação, o mesmo tipo de estado interno. Por quê? Porque a gente fica colocando a nossa atenção e o nosso foco naquele sentimento, naquela sensação. Então, se eu tô lá com aquela raiva por causa daquilo que a pessoa falou, tô ruminando aquela sensação, tô ruminando aquela situação, aquilo que aconteceu, os nossos pensamentos eles não param se a gente não estiver consciente deles. E eles vão sempre buscar, eu falo que eles vão buscar uns coleguinhas que estão em sintonia com eles. Então, uma sensação e um pensamento de raiva, ele não vem sozinho. Logo você vai começar a ter outros e outros e outros pensamentos que tragam sensações semelhantes, que tragam cenas semelhantes, e a gente entra num looping daquela sensação, daquela emoção, daquela raiva, que vai acabar trazendo mais cenas para nossa vida para que a gente continue sentindo raiva. E se a gente não ficar atento a esses pensamentos, a gente se torna esse pensamento, e nós somos o ser que pensa, nós não somos esses pensamentos. Mas se nós não temos consciências deles, a gente entra na dele e a gente se torna isso. E aí a gente fica aquele ser amargurado, cheio de mágoa, cheio de raiva, e aí chega no fim do nosso dia, a gente diz, nossa, como uma vida é ingrata, injusta comigo, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal pra ninguém, tá? Não faz, mas fica aí ruminando um monte de pensamento de raiva, de mágoa, de tristeza, de dor, e vai trazendo pra sua cena mais situações semelhantes. E aí a gente vai achar que o culpado para tudo isso está fora, o culpado da nossa raiva, do nosso desconforto é a pessoa que disse aquilo que me chateou. Não, aquela pessoa só disse algo, simples assim. O problema, o que traz o desconforto, o que traz esse estado interno desagradável é o que eu fico pensando a respeito daquilo que a pessoa falou. Gu, lindão, seja bem-vindo, te amo também. Então, de novo, o convite de hoje é: esteja atento aos seus pensamentos. Esteja consciente desse monte de vozes que fica conversando com você, para que você possa escolher com consciência em quais pensamentos você quer colocar a sua atenção. Para que você possa olhar para as situações que acontecem na sua vida, para as cenas que acontecem na sua vida, com esse discernimento de que o que a pessoa disse, o que a pessoa fez, a forma como ela falou comigo, é só uma opinião dela, baseado nas crenças, nas informações e nas conversas, na tagarelice que a mente dela tem para a vida dela. E o que ela pensa a meu respeito, o que ela fala a meu respeito, não diz respeito a quem eu sou, a quão bom eu sou, a quão maravilhoso eu sou, a quão inteligente eu sou, a quão merecedor e capaz eu sou. Só que quantas vezes a gente acredita nessa opinião da outra pessoa? Porque alguém algum dia olhou pra mim e falou: você é burro, você não sabe fazer nada direito.
E aí eu simplesmente não questionei, não, mais do que questionar, eu não entendi conscientemente que aquilo era só a opinião da outra pessoa, mas eu tomei aquilo como verdade para mim. E aí eu trouxe dor, eu trouxe sofrimento para minha vida. E muitas vezes, por estar inconsciente disso, eu vou ficar culpando, responsabilizando aquela pessoa por toda a desgraceira da minha vida, porque minha vida é assim, porque meu pai um dia falou pra mim que eu era assim, assado, ou minha vida tá horrível porque um dia minha mãe falou que eu não ia dar certo na vida. E aí, ao invés de eu tomar a rédea da minha vida e fazer a minha vida ser extraordinária, tomar as rédeas nas minhas mãos, eu deixo a minha vida na mão do outro. Percebe? Faz sentido isso pra vocês? Falem um pouquinho aí se isso faz sentido. Então, quando eu decidi trazer esse assunto hoje de que a mente mente, é por isso. A mente é uma ferramenta poderosa. De novo, eu volto a dizer. Ela é poderosíssima para que a gente manifeste as coisas que a gente quer na nossa vida. E dentro dos treinamentos a gente fala mais a fundo também sobre isso, do quanto nós temos o poder dessa mente de trazer aquilo que a gente quer para a nossa vida também. Porque hoje nós estamos olhando um pouco para o que nós não queremos. Mas a gente pode, a partir dessa mente, dos pensamentos que a gente escolhe ter, e não mais essa tagarelice que fica falando aqui, trazer aquilo que a gente quer para nossa vida e tornar a nossa vida de verdade extraordinária, como eu mereço ter, como você merece ter. Porque como extensão da fonte, como parte do divino que nós somos, nós não viemos para sofrer. Nós não estamos aqui nessa vida para pagar a conta, para resgatar. Nós estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para que a gente cada dia mais se reconecte com o divino que nós somos. Nós estamos aqui para ter a vida incrível, extraordinária que nós merecemos ter. Mas para que a gente permita que esse divino que há em nós se expanda e traga o divino e traga o extraordinário para a nossa vida, a gente precisa estar atento e parar de ficar dando ouvidos para essa voz dessa mente que vai estar sempre falando que esse momento não é bom. Esse momento não é bom. Vai ser bom quando você tiver algo. Vai ser bom quando você for. Vai ser bom. Não. O bom tem que acontecer e acontece agora. Porque o único momento que a gente tem de verdade para ser feliz, para se sentir próspero, para entender que nós já temos tudo, é agora. Só que a mente, ela vai ficar tirando a gente desse agora, que é incrível, e levando a gente para esse passado, dizendo: não, mas ó, cuidado, você tá achando que a vida é maravilhosa, mas lembra que você tem boleto para pagar? Lembra que depois de... Não tem um ditado que fala alguma coisa sobre dia de véspera, como que é? Dia de muito riso, véspera de choro, alguma coisa assim. Não tem um ditadinho que fala alguma coisa assim? Olha, gente, né? E às vezes a gente repete essas frases que parecem tão bobinhas, mas olha o quanto de informação a nossa mente tem de que a vida tem que ser dura. Cuidado, não fica muito feliz hoje, porque senão amanhã você vai estar triste, senão amanhã... E a gente ouve essas vozes que dizem isso, e a gente por muito tempo acreditou nelas. Então, eu tô aqui hoje para nos convidar a não é ficar brigando com essa voz, dizer: não, eu não sou isso que você tá me falando. Não é brigar com essa mente, com essa, né, com essa conversa interna que ela tem com a gente, mas é estar numa posição de observar esses pensamentos. Para que a gente possa de verdade discernir o que me serve e o que não me serve. Quanto dessa voz que fala comigo o tempo todo é sobre as minhas verdades, é sobre a sabedoria da minha alma, de quem eu sou, ou é a verdade de alguém que eu comprei como verdade? É a verdade da minha mãe, do meu pai, do meu professor, do meu pastor, independente de quem seja, do meu amigo, da minha amiga, do meu relacionamento, do meu marido, independente. Que a gente comece a olhar com consciência nesse sentido de observar esses pensamentos, para entender que, cara, quem falava isso era minha mãe, e a verdade dela eu respeito e eu honro, mas não precisa ser a minha verdade. Quem pensa dessa forma, que isso é ruim, ou que isso é bom, ou que isso tá certo, que isso tá errado, era o meu pai, ele que me ensinou assim, mas essa era a verdade dele, não precisa mais ser a minha verdade.
Mas a mente, ela vai estar trazendo essas verdades que muitas vezes de forma inconsciente a gente foi acreditando ao longo da nossa vida. E cada vez que a gente escolhe deixar que ela comande a nossa vida, a gente entra nesse lugar de insatisfação, de não merecimento, de incapacidade, de insegurança, de medo. Por que a gente às vezes tem medo? Medo do futuro. Porque a mente vai dizer, nossa, mas cuidado, hein? Se você fizer isso agora, ai, não sei, você pode ficar doente amanhã. Nossa, mas cuidado, hein? Ai, mas o futuro é bem incerto, não? Guarda bastante dinheiro hoje, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. E eu não tô falando pra gente sair daqui gastando todo o dinheiro, tá bom, gente? Não é isso. Mas é o quanto a mente, pra nos proteger, ela nos coloca nessas situações de medo, de frustração, de cuidado, ficar alerta, entende? Porque a mente, ela é sempre passada ao futuro. Essa voz que fica falando com a gente. E se nós não estivermos presentes, conscientes, a gente entra na conversa dela e a gente entra nesse lugar de dificuldade, de sofrimento e de dor. Então, meu convite para esses nossos dias, para nossa semana e para nossa vida é que a gente comece a estar no nosso dia a dia praticando o observar esses pensamentos. Observar essa voz que fica falando. Cada vez que a gente quer tomar uma decisão, quer fazer uma escolha, que a gente pare um pouquinho antes disso e observe essa voz. Vê o que ela vai estar dizendo para você. E que quando ela falar, você esteja consciente de que ela só está querendo te proteger e de que ela está se baseando em algo que você já vivenciou, já experienciou, já viu ou já ouviu e trazendo para você como se fosse a sua verdade hoje. E se você estiver consciente, você vai dizer para ela, ok, eu entendo, eu agradeço o seu conselho, mas eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou continuar no foco, eu vou continuar fazendo o que meu coração manda eu fazer, porque eu escolho observar, escolho entender a função dessa voz, mas eu escolho não aceitar. Eu escolho não me colocar nesse lugar de ser pequeno por conta do que essa mente fala pra mim. E eu queria encerrar de novo convidando você para assistir essa aula gratuita, que tem no link da minha bio, do meu perfil aqui no Instagram, e dizendo para você que você é grande demais para se sentir pequeno. Então que a gente, de hoje em diante, esteja mais presente e consciente para essa tagarelice dessa mente. Porque muito do que ela nos diz é mentira. Por isso que o tema do nosso encontro hoje é a mente mente. Porque ela vai ficar contando um monte de historinhas para nós o tempo todo no nosso dia a dia. De que algo que não deu certo lá atrás, então não faz nada parecido hoje porque vai dar errado de novo. E é mentira. E quando ela disser para você que você não é capaz, que você não pode, que para você não vai dar certo, que para você vai ser difícil, porque a vida é dura, porque para viver tem que matar um leão por dia, porque Deus só ajuda quem cedo madruga. Percebe quantas coisas a gente foi aprendendo e quantas coisas estão guardadas nessa nossa mente que na maior parte das vezes é inconsciente e que só vai se tornar consciente e nos permitir fazer as melhores escolhas quando nós estivermos conscientes dessa voz. Então meu convite é: esteja mais atento, observando essas vozes, para que você não se permita acreditar no que ela diz. Porque você é filho de Deus, você tem capacidade infinita e ilimitada, porque você é um ser extraordinário e maravilhoso. E você está aqui para ser feliz. Gratidão por todos vocês que escolheram estar aqui. Beijo no meu coração, no seu coração. E até o nosso próximo encontro. E assistam a aula gratuita que está lá no meu link, tá bom? Beijo!